nossas almas acender. Em nossas Põe a mão no seu almas coração e peça isso. o amor de Jesus. Com a sua mão direita sobre a sua mente, reza assim comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Traça o sinal da cruz sobre os seus ouvidos. Abençoa o seu ouvido. A fé entra pelo ouvido. A palavra de Deus entra pelo ouvido. E é como uma semente que cai na terra boa dos nossos corações para dar fruto. Tá? Para dar fruto. Vou pedir que um amigo nos acompanhe. A música é Nós Descer Divina Luz. Mas agora você vai abrir a sua Bíblia. Porque o acampamento Livrai-nos do Mal, neste sábado, ontem a missa foi maravilhosa. Quem já estava aqui conosco desde ontem? Foi maravilhosa ou não foi? Começamos poderosamente com a Santa Missa. Quem fez a Via Sacra conosco ontem? Foi maravilhosa, foi ou não foi? O acampamento Livrai-nos do Mal é para a gente rezar. Rezar e colocar Jesus no lugar certo da nossa vida. Porque é Ele quem liberta a nossa vida de todo mal. Então, as nossas pregações, o acampamento, toda forma de orar pedindo a libertação dos nossos males, é abrindo o nosso coração e verificando na nossa história, iluminando as coisas que nós temos vivido, para colocar sobre elas Deus. Porque é Deus quem nos liberta de todo mal. Diga assim comigo, é Deus quem me liberta de todo mal. Cadê a tua cruz? Livrai-nos do mal, você já sabe. Começa a levantar a mão na sexta-feira e só abaixa no domingo. Padre Bruno já você vai ver. Levanta a mão, você já levantou, não já? Só baixa domingo, tá bom? Amanhã, depois da Santa Missa. Cadê a sua cruz? É Deus, diga comigo, é Deus quem me liberta de todo mal. Amém. E aí agora você vai abrir a sua Bíblia. No tema do nosso acampamento, na passagem bíblica deste ano, que o Senhor quis nos conduzir também com São Paulo. E que oportuno que a primeira pregação é essa: sois filhos da luz. Qual é o tema do nosso acampamento? Estejam sóbrios. Olha, estejamos sóbrios e revestidos com a couraça da fé e do amor. Sobriedade, revestimento, fé, couraça, amor, Deus. Revestido é uma roupa, é uma capa, é uma cobertura sobre nós. Mas eu quero falar com você da sobriedade. Eu quero falar com você dessa expressão poderosa de São Paulo: sois filhos da luz. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 2, nós vamos nos concentrar nessa primeira parte desse capítulo, deste tema que é o versículo 5, que nós vamos falar o tema da minha pregação. A carta aos Tessalonicenses é a primeira carta, é o primeiro escrito do Novo Testamento. Era a preocupação de São Paulo, que tem como fundamento este primeiro capítulo, a vinda do Senhor. Esse primeiro escrito tem como base essa vinda de Jesus, a manifestação definitiva do Senhor. O povo já daqueles primeiros
minutos da era cristã, já esperava a segunda e definitiva vinda de nosso Senhor, porque foi essa a promessa que ele fez. Então São Paulo, quando escreveu esse primeiro escrito publicado do Novo Testamento, ele tinha essa preocupação, a preocupação de como a primeira comunidade cristã ia viver à espera de Jesus, para não se perder nas trevas daquele tempo, para não se perder nas falsas profecias, nas falsas promessas, no falso entendimento da vinda do Senhor. E a Canção Nova existe para anunciar este Senhor que vem, nestes que são os últimos tempos. Jesus inaugura os últimos tempos. Então, aqueles que querem estar em Cristo, e nós chegaremos ao entendimento de quem é Cristo, na perspectiva desta pregação. Ele é a luz pela qual a humanidade, o universo deve ser iluminado. Para aquele que anda na luz não existe treva. Olha que poderoso. Veja o que é que São Paulo vai nos apontar. Com essa preocupação de conduzir a nossa vida na luz, na espera da manifestação poderosa de Deus. Ele vai dizer assim: vós sabeis. Está aí na tua Bíblia, pega ela. 1 Tessalonicenses 5, versículo 2. É lá para o finalzinho da Bíblia. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão. O dia do Senhor vem como? Como um ladrão. Ninguém vai saber. O ladrão não anuncia o dia que vai querer cometer o seu crime. Então, o dia do Senhor vem assim. E ainda diz São Paulo, durante a noite, sem que ninguém espere. Quando todo mundo estiver dizendo paz e segurança, então de repente cairá sobre eles a ruína, como nas dores de parto de uma mulher grávida. E não conseguirão escapar. Ninguém escapa do dia do Senhor. Ninguém tem 2.000 anos de vida, 3.000 anos, 7.000 anos de existência. Ninguém escapa da morte. Ninguém escapa do dia do Senhor, do encontro, da finitude. Ninguém. E aí ele vai dizer assim, para nós. São Paulo está dizendo para nós católicos, para nós que queremos uma vida banhada na presença de Deus, uma vida liberta do mal. Ele está dizendo para nós assim: mas vós, olha o versículo 4, vós não estáis nas trevas. Quem aqui é batizado? Só para eu ver, levanta a mão, batizado. Quem ama Jesus Cristo? Quem está aí querendo viver na luz? Aí ele está dizendo para nós, quem é católico aqui tem alegria de ser católico? Eita glória, fica aí com a mão erguida. Mas vós não estáis nas trevas. Diga comigo, eu não estou nas trevas. E eu não sou da treva. São Paulo vai dizer, pode baixar a mão. Vós não estáis na treva, de modo que esse dia te surpreenda. Olha que bonito. Não estáis na treva, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite, não somos da treva. Assuma que você pertence à luz. Eu sou filho da luz. Assuma isso. Muitas coisas já começam a mudar na vida da gente. Mas vós não sois. De modo que esse dia difícil, que essa luta, que essa hora inesperada vos surpreenda. Porque ele está dizendo, vós todos já sois iluminados.
já estão na caminhada, já estão na presença, a treva não vai lhe surpreender. Não pode te dominar, porque não tem como a luz ser dominada. E aí eu me recordo de um dia que o Padre Bruno pregou e disse que estava aqui à noite quando está tudo apagado, nesse centro de evangelização e na chácara de Santa Cruz, fica um breu. Mas se a gente acende um palito de fósforo lá no fundo, daqui, a gente vê. E aquela treva inteira já não é capaz de dominar essa treva gigantesca. Um palito de fósforo aceso lá no finalzinho do centro de evangelização, para dizer que quando nós assumimos quem somos, e São Paulo diz: vós sois filhos da luz, vós não estáis na luz, vós não estão de modo passageiro, sois, é o verbo ser, é pertença. Nós estamos nos perdendo porque não assumimos quem nós somos, ao ponto de que parece que as trevas vão nos dominando, no egoísmo, na vaidade, no apego desenfreado às coisas, no distanciamento de Deus, nas loucuras de dentro de casa, nos planos sexuais desse mundo, que vai nos esvaindo, nos prendendo, nos fazendo nos perder. São Paulo está dizendo: não sois deste mundo, cristão, católico, batizado, que ama Jesus. A luz está para cortar a treva. Não sois filhos da luz, portanto, vigiemos e sejamos sóbrios. E o que é que significa sobriedade, meus irmãos? Significa moderação, significa equilíbrio e significa luz. A sobriedade é a lucidez da consciência, é a lucidez, é a moderação das nossas atitudes. É luz. A luz, a palavra luz, ela vai ter nas Sagradas Escrituras aproximadamente 270 vezes aparições. Como luz, 212 vezes a palavra luz. Mas dentro desses sinônimos de luz, ela chega a aparecer 270 vezes nas Sagradas Escrituras. E pasmem, abre sua Bíblia aí no Gênesis, no capítulo 1. E vamos fazer a compreensão. A primeira obra da criação é a luz. É a luz de Cristo. É a graça da sua presença, que está para além do sol, que está para além da lua, que está para além das estrelas. A luz está para além de todas as coisas. Luz, Deus de Deus, luz da luz. A luz é a primeira parte de tudo que existe. Olha que lindo. Dentro de todas essas 270 aparições da palavra luz, ela entra no terceiro versículo da Bíblia. No terceiro versículo das Sagradas Escrituras, nós vimos a palavra luz. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. A luz chamou dia, a treva chamou noite. Deus fez a luz. A luz é o que vem para iluminar. A luz vem para revelar. A luz vem para tirar das trevas tudo o que existe. Quem é que tira da treva tudo o que existe? Eu sou a luz do mundo. Essa luz, e os santos padres, e aqui foi a questão dos padres da igreja, porque Deus primeiro fez a luz, e a luz ele separa, no quarto dia ele faz o sol, ele faz os astros. Há várias explicações da igreja sobre isso,
mas a que todos chegam numa belíssima conclusão é que Deus não depende da criação para iluminar. Ele mesmo é a luz. Ele não depende do sol para iluminar. Ele não depende de nada para iluminar. Ele é a luz. Aqui é o princípio do invisível, daquilo que não se palpa, que não se toca, daquilo que ilumina, daquilo que aponta, aquilo que revela. Aquele que transforma, a verdadeira luz é Deus. O sol não é uma luz absoluta, mas Deus é. Então ele é o princípio, vai dizer os padres da igreja, que vai ensinar sobre a luz. Essa luz veio primeiro, porque a luz ela traz em si o verdadeiro ensinamento da luz. E aí Santo Agostinho vai ser preciso para falar sobre isso. Tomás de Aquino vai ser preciso, ou seja, as bases da igreja, da teologia, da tradição, da explicação sobre isso. Eles vão dizer: Deus começa com a luz, porque a luz representa claridade, verdade, conhecimento. Ela inaugura o universo da inteligência. Ela inaugura, é a luz espiritual, é a luz física, é a luz do homem, é a luz da criação e é a luz dos anjos. Aqui Deus cria a luz. E Santo Agostinho vai dizer que também os anjos estão dentro desse universo de iluminação. Aqui nasce os seres espirituais, os espíritos de luz. Mas Tomás de Aquino vai dizer assim, que a luz manifesta as coisas, torna possível enxergar e inicia toda atividade na natureza, porque nada pode ser conhecido sem a luz. Por isso Deus começa por ela, porque nada pode ser conhecido sem a luz. Nada pode ser transformado, alcançado, visto por toda a beleza que possa existir antes. Nada pode ser visto sem a luz. E sobretudo, nada que esteja escondido, nada que esteja em trevas, sujo, nos segurando, nos impedindo de progredir, ou impedindo de revelar beleza, nada disso pode ser transformado. A treva, a sujeira, o que nos prende, sem a ação da luz. É preciso iluminar para conhecer. E aí eu entro naquilo que ontem o padre falou na homilia. É preciso iluminar as nossas feridas. É preciso apresentar Deus a elas. Aquilo que está marcado, aprisionando-me ao meu passado, às minhas dores, aonde eu fui machucada, ferida, ferido, desclassificado, rejeitado, esquecido, abandonado. Eu preciso iluminar esses lugares, esses dias, para que sob o olhar e o espectro da luz, ou seja, o farol do amor de Deus que ilumina toda a nossa treva, para que, iluminado por Ele, banhado no seu sangue, tratado no lado aberto do seu coração, reconciliado através dos sacramentos, reconhecendo como aquele filho pródigo: Pai, eu pequei contra Deus e contra ti, com as minhas feridas eu fui buscar no mundo os prazeres, eu me esqueci que eu sou filho. E voltando, o Senhor possa dar o seu banquete, e o banquete é a libertação. Deixe a luz iluminar, para que a nossa treva seja iluminada, e aquilo que pode estar nos amarrando, aprisionando, ferindo, escravizando-nos no mal, não nos segure mais. Uma beleza de um grande historiador da igreja, o primeiro, São Basílio. Ele vai dizer assim, em suas homilias sobre a criação, sobre o Hexameron. Eu achei tão bonito esse nome.
sobre os dias da criação. São Basílio vai dizer sobre esse hexameron, 6 dias. No 7º dia Deus descansa. Ele vai dizer que a primeira criação foi a luz, porque toda beleza necessita dela. Sem a luz não tem cor, não tem forma, não tem beleza, ninguém contempla. Você faz uma casa, você prepara a sua casa de modo tão lindo, você reforma o interior da sua casa e deixa a casa dos sonhos, uma coisa linda. Mas se não existisse luz e por acaso um tempo passasse ali um período sem ter luz e que o sol não aparecesse, como muitas cidades e países do extremo norte do mundo passam muitos períodos escuros. E à noite, a beleza da sua casa seria vista? Não. A arrumação mais bela que a gente faça, se não tiver luz, ninguém vai ver. Então, a luz revela, a luz mostra. Põe a mão no seu coração. Inclina um instante a sua cabeça para dentro de si. O Papa Bento XVI vai dizer que no dia que o filho pródigo tomou a consciência, a luz bateu na sua consciência. Ele olhou para dentro de si e viu o quanto estava ferido. Ele reconheceu quem ele era e onde ele estava. Ele se recordou que era filho e viu que ele estava vivendo como um escravo. Com a mão no seu coração, mas feche os seus olhos mesmo. O livrai-nos do mal também é uma experiência interior de cura, porque é na cura interior que Deus liberta o nosso coração destas cadeias e destes demônios que se aproveitam das nossas feridas para escarnecer da nossa vida, nos aprisionar nas suas loucuras, nos seus vícios. E tantos vícios, porque tem a afetividade, a sexualidade machucada. Quantos de nós nos perdemos na prostituição, na pornografia? Quantos de nós nos perdemos na fofoca, na maldade, na inveja, porque nos sentimos inferiores, e porque somos inferiores por rejeições e abandonos, a sua alegria às vezes é ver alguém também caindo, se ferindo, se machucando, sofrendo. Peça ao Senhor que te ilumine, como Ele iluminou aquele filho pródigo, que Ele ilumine as suas feridas, iluminando Ele revele, e revelando Ele cure. Ilumina, Senhor, faz descer sobre mim a tua luz. Peça o auxílio da luz agora, sobre feridas ocultas, sobre trevas interiores, sobre as suas mesquinhez, sobre aqueles sentimentos medíocres, pequenos, medianos, inferiores. Cura, Senhor, manifesta sobre mim a tua luz. Peça isso, meu irmão, minha irmã, que a luz da tua consciência brilhe. O Senhor é minha luz e minha salvação. Vai pedindo, como o salmista diz. Ó Senhor, manifesta nas trevas da minha vida a tua luz e me liberta, me dá coragem. Saia do desejo, como o Padre Wagner falou ontem. Saia do desejo para a vontade. Usa a razão e pede em nome de Jesus a força dessa luz. A luz é o fogo de Deus que cobre, que ora é uma torre que ilumina, é uma coluna de fogo que vai apontando o caminho. Mas uma hora também é a nuvem da graça que nos reveste. Peça esta luz, este fogo, essa graça. O Senhor é minha luz e eu sou filho da luz. Diga como o salmista: de quem eu vou ter medo? A quem eu temerei? Se é a luz que me defende, se é o Senhor que é o meu Senhor. Fala com Deus assim: aponta-me, Senhor, as minhas fraquezas, as minhas feridas.
Sara-me, Senhor. Vai dizendo: sara-me, Senhor, pela tua revelação e iluminação. Sara-me, Senhor. Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. E quem está em mim, não há a treva, não pode dominar. Olha aqui para mim. João capítulo 12, versículos 36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. Vós sois filhos da luz. Crede na luz. Queira estar vivendo na luz. João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Ou seja, quando São Paulo vai dizer em Tessalonicenses 5:5, 1 Tessalonicenses 5:5, sois filhos da luz, ele está com tudo isso dentro dele. Ele está com todo esse universo dentro dele, de quem é e de como é que essa luz age, para que a treva não consiga dominar. Eu não sei o que você vive, nem que tipo de libertação você veio pedir aqui no Livrai-nos do Mal, deste ano. Mas o que eu posso dizer que você deve levar para casa é a sua identidade de filho da luz, para que nenhuma espécie de treva possa lhe iluminar. Aí quem está na luz age de acordo com a luz. E aí entra uma grande frase filosófica que o Padre Jonas muito utilizou para nós: o agir segue o ser. Se eu sou filho da luz, então eu devo agir como filho da luz. E aí entra aquela verdadeira obra do Espírito e da carne. Porque para sermos felizes, essa é a grande promessa de Deus para nós, os seus filhos, para nós que buscamos o Senhor, há uma promessa de felicidade, de vida eterna. Ele vai dizer que quem está nele é uma nova criatura, e quem bebe da sua água nunca mais terá sede. E quem vive a sua vida, vive uma vida abundante. Olha o menino pródigo, que tinha tudo na casa do pai, fora da casa do pai, foi comer. Ele quis, na verdade ele não comeu tudo que ele queria comer, porque nem a lavagem de porco o patrão dele queria dar. Porque na casa do pai é abundância. Diga assim comigo: na casa do meu pai, tudo é abundante. A graça é abundante. Fora da casa do meu pai, tudo é treva, tudo é lixo, tudo tem a ver com lavagem, com os porcos. Amados, e este pai não é o nosso pai da terra. O meu pai da terra matou minha mãe, coitado dele. Meu pai da terra estava em trevas, mas no dia que ele abriu a sua alma para a luz, ali onde nós ontem iniciamos o rosário, onde nós ontem iniciamos a missa, o terço e a via sacra, ali do ladinho, naquele confessionário, o sacramento é melhor do que o sacramental. Ali na casa de Maria, nos nossos confessionários, depois de beber desse território eucarístico de graça que é a Canção Nova, e eu sou apaixonada pela Canção Nova mesmo, eu tenho gratidão. Esse homem que estava nas trevas viu uma grande luz. E aqui, olha, neste centro de evangelização, participando de missa, ele comungou das mãos do Padre Jonas, do Padre Léo, que era vivo. Ele se arrependeu do seu pecado. Ele saiu da treva, do assassinato,
Painho saiu da prostituição que ele vivia, com a sexualidade maluca. Deus permitiu uma enfermidade para salvar aquela alma e colocá-la de volta na luz. E ele quis participar da luz. E é essa a promessa de quem está na luz: uma vida feliz, a vida abundante, a vida eterna, sem prisão, sem amarra, para mim e para ele. Painho veio porque eu perdoei. Painho veio porque eu tive coragem de pegar a minha grande ferida e deixar Deus iluminar. Tem que ter coragem para viver na luz. Diga para a pessoa que está do seu lado: tem que ter coragem para viver na luz. Dá uma cutucada aí. Você tem? Você tem coragem, você que está em casa, para viver na luz? Ou você quer viver na preguiça da treva, miserável? Preguiçoso, safado, sem vergonha. Exige. A luz exige o ser. Sois filhos da luz, então hajamos como a luz, porque Deus já alcançou seu coração como um dia alcançou o meu. Se a gente quer que a nossa casa mude, mudemos nós. Foi assim que Painho mudou aqui, e aqui ele comungou, e aqui a luz o alcançou. E no dia que ele encontrou a luz, ele não quis mais saber da treva. Amém? Vamos aplaudir um pouquinho o Senhor. Não importa a ferida que a gente traga. O meu foi ver meu pai assassinar minha mãe e perder a minha mãe como perdi. E tantas coisas que sucederam após isso. Eu não sei o que foi você. Eu não sei que violência você sofreu ou que abandono. Ou tem gente que vive em estado de negação. Não tive nada não, porque não precisa ter tragédia não, viu? Mas as nossas grandes realidades de dores, a família pode ser perfeita. Tem algum menino, algum filho lá ferido. Pela ausência, pela comparação, pelo processo do pai ou da mãe. Tem alguém lá ferido. Deixa Deus iluminar. Porque aqui quando Ele ilumina, Ele transforma. Ele transforma para que a beleza comece a constituir a nossa, fazer parte da nossa nova vida. A vida de quem está na caminhada do Senhor é para ser uma vida abundante mesmo. Não aceite a miséria, não aceite a sujeira, não aceite menos do que as promessas que Deus fez para quem está na sua luz. E haja de acordo com a luz. Haja de acordo com a luz. Do nosso interior, Jesus vai dizer que saem as coisas más. Mas, quando nós estamos nele, os frutos do Espírito são maiores que os da carne. A ação da bondade é maior que a da maldade. A ação da partilha é maior do que o egoísmo. A ação do amor é maior do que o do ódio, da indiferença, do ressentimento. E a ação do bem, apesar do mal fazer barulho, é o bem quem salva, resgata e reconstrói. Matamainha fez um grande barulho, mas perdoar Painho é o que está salvando. Quantas pessoas são iluminadas pelo ato do perdão e quantas centenas de milhares de pessoas agradeceram por hoje eu poder estar testemunhando o bem que perdoar fez também nas vidas delas. Isso é o efeito da luz. Aí você vai abrir comigo aqui, João 8, 12. João 8, 12. Ele vai dizer assim: Jesus falou ainda:
O Evangelho de João é um evangelho profundamente teológico. Ele vai abrangendo grandes aspectos da ação de Deus no mundo, mostrando a ação de Deus na história, religando. O Evangelho de João é o Gênesis do Novo Testamento. Ele aponta a nova criação, o novo povo, a ação de Deus e a revelação das suas promessas ao longo de toda a história de salvação. E aí ele vai revelar o eu sou. O eu sou de Moisés. O eu sou que disse: olha, vou fazer vocês passar a pé enxuto. Eu vou tirar meu povo da escravidão. Eu sou. E se alguém, o príncipe do Egito, o faraó, perguntar quem sou eu, você vai dizer: Moisés, eu sou. Aí João vai revelar para o povo da nova e eterna aliança quem é o eu sou, que liberta todo cativo do mal. Eu sou, capítulo 8, versículo 12. Jesus falou ainda: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. E Jesus falou isso logo depois da experiência de ensinar os discípulos sobre aquela mulher adúltera. Aquela mulher que foi flagrada em adultério e que os fariseus quiseram apedrejá-la. E nosso Senhor deu a ela uma nova chance de vida. Aquela mulher que estava em trevas a ponto de morte, no pecado. As Sagradas Escrituras não esconde a verdade, ela revela, é o contrário. Então ela pega uma história como dessa mulher e ilumina. Está vendo como é a beleza da luz? Por isso que Jesus vai: eu vim iluminar a vida do homem, para mostrar onde está o erro e para me revelar como o caminho da verdade. A luz ilumina o passo. E Ele está te colocando, se colocando aqui. Eu sou a luz do mundo. E Ele ainda vai caminhando mais um pouquinho. Nós vamos abrir João 12, 36, que eu já falei para você. Mas é bom que você veja. Esse eu sou a luz do mundo. Ele vai dizer assim, João 12, 36. Ele vai revelar. Enquanto, olha, vou voltar um pouquinho antes. Versículo 35. João 12, 35, que é muito parecido com o que eu li de 1 Tessalonicenses. E ele vai dizer assim: Jesus então respondeu: por pouco tempo a luz está no meio de nós. E Deus disse: faça-se a luz. Eu sou a luz. E aí ele vai dizer de modo literal, falando de si. Olha, ele vai dizer: por pouco tempo a luz está no meio de nós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos dominem, filho de Deus. Quem caminha nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Antes os gregos disseram assim: nós queremos ver Jesus. E Jesus disse: se alegrem, porque a luz, por mais que seja por pouco tempo, a luz está aqui. Nós temos pouco tempo de vida, meus irmãos. É muito poucos dias que nós vivemos sobre a face da terra, seja 100 anos, seja 80, seja 90. A menininha de 10 meses, minha mãe com 36 anos, minha avó com 101. Mas tudo isso é muito pouco. É pouco tempo que nós temos acesso a essa experiência da luz e fazer a escolha.
A nossa salvação, a nossa libertação, a caminhada de Deus na vida da gente é uma questão de escolha, não é desejo, é a vontade, eleita pela razão, escolhida, tomada posse. Satanás só entra no coração e fica lá de quem permite, de quem deixa. Ele perturba com as nossas feridas, com as nossas queixas, com as nossas murmurações, com a nossa falta de perdão, com as nossas escolhas erradas, por causa das marcas, ou porque escolhemos e ponto, porque somos livres, pessoas adultas, capazes de dizer sim ou de dizer não. E o Satanás, que é o divisor, que é o aprisionador, aquele que mata, rouba, destrói, o pai da mentira, só ocupa e permanece o coração de quem permite. Por mais que seja difícil o caminho da libertação, não é fácil não. Por mais que seja exigente andar na luz, queira, porque só sabe o caminho para onde seguir quem está na luz. Porque quando a gente está na treva, na escuridão, até caminhar é difícil. É ou não é verdade? Acertar o caminho é difícil. Pega uma estrada aí escura, vai viajar de noite sem nenhum tipo de luz, sem farol no seu carro, você vai errar o caminho, você vai se acidentar, você vai cair, você vai ficar preso, e se cair, fica preso. E pode até morrer. Porque o mal, se o fim da luz é iluminar, é salvar, é dividir a treva da luz, é revelar beleza, é apontar o caminho. O da treva é matar, o da treva é destruir, é acorrentar, é aprisionar. Escolha para onde você quer seguir. A igreja te auxilia a clamar o Espírito Santo. A igreja nos auxilia e continua a obra reveladora de Deus. A igreja nos ensina que Deus é essa luz, que é esse único caminho, que é esse farol que vai nos revelando a bondade, a riqueza, a beleza, que é seta, que é trono de glória, que é o princípio e o fim. A luz está no início e a luz encerra as Sagradas Escrituras. A igreja vai dizer que Deus é a verdadeira luz. Ele é a verdade e é a luz. Não tem como a luz não andar com a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu sou a luz dos homens. Esse eu sou se revelou como porta, como luz, como caminho, como verdade, como vida. Não tem como separar a verdade da luz. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 214. Deus é a verdade, Deus é a luz que ilumina o homem. Viver na verdade é viver na luz. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque a verdade é como uma luz. Como uma luz. Abra a tua Bíblia agora para que a gente reze e clame de novo a força desse Espírito que é luz, para iluminar nossas feridas e a gente ter a coragem de perdoar, de dar o corte a tudo aquilo que me aprisiona ainda nas nossas trevas. Me aprisiona, te aprisiona, nos aprisiona. A caminhada da iluminação é até o final. Veja que coisa linda. Apocalipse 22. 22. Olha que coisa maravilhosa, a partir do versículo 3º também. O capítulo 22 de Apocalipse é o último capítulo das Sagradas Escrituras.
É o último capítulo das Sagradas Escrituras e repare o que é que ele diz, meu irmão, Padre Wagner, nosso exorcista. Já não haverá maldição alguma. O Cordeiro, olha que lindo, na cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos poderão prestar-lhes culto. O verão face a face e o seu nome estará nas suas frontes. Ó Senhor, não haverá mais noite. Olha que lindo. Nem precisará mais das luzes das lâmpadas, nem da luz do sol. Olha, quarto dia da criação, não precisará mais desse quarto dia do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e eles reinarão por toda a eternidade. Não vai precisar de mais nada, só da luz do Senhor, porque não haverá mais maldição, nem coisa alguma capaz de segurar Deus, o Senhor, o Pai das luzes, a razão de uma vida liberta de todo mal. É o nosso objetivo. A nossa felicidade está em aderir à luz, a esse plano, porque não haverá mais noite. Eu quero, não sei você não. Se você quer continuar nessa guerra o resto da tua vida, até no futuro, eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ficar lutando para ser boa nessa terra, aguentando minhas misérias, vencendo minha história no Senhor, de confissão em confissão, de santa missa em santa missa, para depois ir para o inferno. Me poupe. Não quero não. Pergunta aí se o coleguinha quer ir para o inferno, para ver se ele fica esperto. Quer ir para o inferno, Rafael? Hein, Padre Bruno, tu estás querendo ir para o inferno? Eu não quero. Então cutuca ele de novo. Então trate de ser como filho da luz, folgado. Vá viver como filho da luz, de confissão em confissão, de santa missa em santa missa, sendo melhor para tua esposa, para os teus filhos, parando de falar besteira, escolhendo o Senhor Jesus, parando de encrenca, raça, sendo do bem. E não adianta querer ser do bem transcendental e esotérico aqui não. Da força, da luz, da pedra, do raio, do que for que parta. A nossa força. Nós estamos sóbrios e revestidos. A sobriedade é a lucidez. Quem é a luz? Cristo. Quem é a força? Cristo. Quem é o caminho? Cristo. Quem é a verdade? Cristo. Quem é a felicidade? Cristo. E longe de Cristo é treva, é amarração, é prisão, é maldição. Eu sou filho da luz. Quem é filho da luz, levanta, mas ela levanta com a cruz na mão. Não é para levantar a mão, não, é para você se levantar. Isso, coisa linda. Você é filho da luz. Você é filho da luz, então se levante. Da onde quer que você esteja entre trevas. Eu vou para Salvador com meus irmãos sábado que vem, sexta, sábado e domingo. Salvador, você é filha da luz. Qual é a sua cidade? Qual está? Você é filho da luz. Você é filho de Deus. Não é da treva, não é do ocultismo, não é de coisa alguma transcendental. Você é de Deus. E quem está no Senhor, não haverá maldição, porque Ele será a única luz da nossa verdadeira felicidade. Padre Bruno, meus irmãos, venham. A nós descer divina. Erga seus braços bem alto. Peça essa graça. A nós descer divina luz. Em nossas almas acendei. Em nossas almas acendei. O amor, o amor, o amor de Jesus. Deseja isso, igreja. Em nossas almas acendei. o amor,
GC. Jesus. A nós, GC. Canta. A nós. Pode ser mais forte. Coragem, erga seus braços. A nós. Canta forte em nossas. Em nossas almas acendei. O amor. E peça essa graça. Repita comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Neste sábado. Neste sábado. Não livrai-nos do mal. Não livrai-nos do mal. Eu vos peço. Eu vos peço. Que desça sobre a minha vida. Que desça sobre a minha vida. A tua luz. A tua. Que renova. Que renova. Que faz nova. Que faz nova. Todas as coisas. Todas as coisas. Eu renuncio. Eu renuncio. A toda a escuridão. A toda a escuridão. A todas as trevas. A todas as trevas. Que se levantaram contra a minha família. Que se levantaram contra mim. Eu renuncio. Eu renuncio. A toda a opressão. A toda a opressão. Depressão. Falsa enfermidade. Falsa enfermidade. Eu renuncio. Eu renuncio. A toda a escuridão A maldita. toda a escuridão. E proclamo neste momento. Proclamo neste A luz de Cristo. A luz de Cristo. Me ilumina. ilumina. Eu sou filho da luz. Eu sou filha da Eu luz. não sou filho das trevas. Eu não sou filha das trevas. Iria la manda la iera la manda la iera la manda la iera. Resironi. Shiri canta la manda la iera la Deixa a luz de Deus. Solte a tua voz. Deixa a luz do Espírito Santo iluminar a tua mente, o teu coração, tirando de você todo sentimento de dor, de mágoa, de opressão, de traição, a dor. Deixe Deus tirar dos teus pensamentos tudo aquilo que é negativo e que causava trevas, tudo aquilo que era desesperança e causava escravidão, debilidade, sentido de morte. Que o jugo que pesava sobre você pela luz de Deus seja quebrado. Eu levanto o estandarte sangrento do madeiro da cruz e ordeno pelas chagas, pelo sangue de Jesus, espírito das trevas, saia imediatamente e que a luz do Espírito brilhe. Espírito de opressão, em nome de Jesus, pelo estandarte sangrento da cruz, saia da mente, saia do coração, dê lugar para o amor, dê lugar para a paz, dê lugar para a vitória. Espírito de derrota, espírito de humilhação, espírito de miséria, em nome de Jesus, pelo estandarte sangrento da cruz, sai agora e dê lugar à bênção, dê lugar ao amor, dê lugar à vida. Muitos espíritos de morte, pessoas que traziam heranças de morte, de assassinato no ventre, pessoas que traziam heranças de morte, de violência, de briga familiar, de acidentes catastróficos, de doenças que decepavam a vida. Deus está quebrando esse jugo agora. Receba de Deus. Rega seus braços bem alto. Rega seus braços, igreja, em nome de Jesus. E proclame isso com autoridade, se voltando para o Senhor, que é a nossa luz. Cantemos assim, com autoridade. Senhor, espere em Deus, seu Salvador, e Deus te atenderá. Mas eu me volto para o Senhor, espero em Deus, o meu Salvador, e o meu Deus me atenderá. Mas eu me volto para o Senhor, mas eu me volto para o Senhor, espero em Deus, o meu Salvador, e o meu Deus
atenderá. Me atenderá, canta igreja. Me atenderá. Não cante vitória ao inimigo. Se eu caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Não cante vitória ao inimigo. Se eu caio, depois se põe de pé, meu filho. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Nós vamos cantar do início mais uma vez, com toda a autoridade, se voltando para o Senhor. Canta isso, mais eu me volto para o Senhor. Espera em Deus. Espero em Deus, o meu Salvador. E o meu Deus me atenderá. Eu quero ouvir você, mas eu me volto. Mas espera em Deus. espero em Deus, Meu salva e meu Deus, e meu Deus. Mais uma vez, você tem que soltar essa voz. Mas eu me volto, canta. mas Eu espero em Deus. espero em Deus, Meu salva e meu Deus, e meu Deus me atende. Pode ser mais forte. Eu quero ouvir você. Mas eu me volto. mas Espera em Deus. Espera. Meu salva e meu Deus, e meu Deus me atenderá. Me atenderá. Me atenderá. Não cante vitória ao inimigo. Se eu caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Não cante vitória ao inimigo. Se eu caio, depois me levanto. e mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. É uma questão de escolha. É uma questão de decisão. O Senhor é minha luz. Não sei onde o inimigo está querendo cantar vitória na sua vida, mas se você se voltar para o Senhor, se você escolher o Senhor, se você se posicionar na luz do Senhor, o Senhor te atenderá. Sabe, é tão profético que Xanda está falando, porque na próxima semana, Xanda e Aninha completam 25 anos 25 anos de vida consagrada. Pode aplaudir. Talvez nesses 25 anos tiveram tanto. Vem, Ana, vem para cá. Vem. Talvez 25. nesse ano. Vem, Padre Rafael, vem, Padre Bruno, vem junto delas, abracem. Talvez nesses 25 anos elas tiveram muitas quedas. A gente já tem mais mas tempo dentro da elas Visão Nova que não pararam nas quedas. Elas resolveram aceitar a luz e seguir a luz que é Jesus. Talvez nesses 25 anos, Xanda, Ana tiveram muitos pecados graves, mas eles não pararam na luz. Eles foram buscar a libertação no exorcismo potentíssimo, como dizia Padre Wagner ontem, que é a confissão, e recomeçaram. Talvez o que é diferente delas para mim e para você é que nós ainda estamos apegados na treva, ainda apegados no pecado, apegados na culpa. E eu quero dizer, hoje Deus quebra essas trevas, Deus quebra essa culpa, e você é criatura nova. Faça a opção da luz, faça a opção de caminhar na luz. Pode aplaudir o Senhor e cantar. Amém. Antes de cantar ainda, eu queria proclamar também isso. Ô Irone, você falou uma coisa muito certa, mas eu sinto aqui a palavra de ciência, é que muitas pessoas têm medo da luz. Verdade. Por que as pessoas têm medo da luz? Porque o cego, ele não está acostumado com o brilho da luz. A cegueira
quando você está de olhos fechados e alguém coloca uma luz no seu olho, você se incomoda, você se irrita. A luz arde também os nossos olhos. Mas é preciso, meu irmão e minha irmã, que nessa manhã você não tenha medo da luz. Você realmente deixe a luz entrar no teu coração. Deixe a luz do Senhor entrar, isso. Amém. E eu quero louvar a Deus com a palavra, Alexandre, que você falou decisão. E é por isso que eu insisti tantas vezes. Quando a gente pede para cantar, não é para que aconteça um lindo show. Nós vivemos de oração. E a canção nova, a ministração da música, ela é fundamental. E a música diz: mas eu me volto para o Senhor. O que diz a música? Eu me volto para o Senhor. É uma decisão. Não importa, porque a palavra nos garante: eis que faço nova todas as coisas. O que era velho passou. O que era velho passou. Eu posso dizer para você hoje, 18 de julho de 2026, é um momento de libertação na tua vida. Amém. É um tempo novo, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Levanta a sua mão direita e fala: eu tomo a decisão, de assumir para o mundo, que eu não sou filho das trevas, eu sou filho da luz, eu sou filha da luz, eu sou filho da luz, eu sou filha da luz. Por isso eu me volto, para o Senhor, e canto para o mundo ouvir. Mas eu me volto, canta. Mas eu me volto para o Senhor. Espero em Deus, o meu Salvador. E meu Deus me atenderá. Mas eu me volto, canta, igreja. Mas eu me volto para o Senhor. Espero em Deus, o meu Salvador. E meu Deus me atenderá. Me atenderá. Não cante vitória o inimigo. Se eu caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. Não cante vitória o inimigo. Se eu caio, depois me levanto. E mesmo que eu more nas trevas, o Senhor é minha luz. 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 O Senhor é minha. Incline sua cabeça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Incline a sua cabeça para receber a bênção de Deus. Eu estendo as mãos nesse momento com os meus irmãos sacerdotes e peço: Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, abençoa a cada um desses filhos e filhas por toda decisão tomada, que eles assumam para o mundo a força da luz, que eles sejam luz para as nações. Abençoa, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A última palavra dizendo para você mesmo: eu sou filho da luz. Eu sou filha da luz. Aplauda essa certeza no teu coração. Viva Jesus! Viva!